Oi, oi, galerinha! Estamos aqui em mais um vídeo do canal, hoje falando com a Mila, proprietária da Arlequim, pra gente falar um pouquinho sobre o detrás das câmeras na creche pet. Oi, Mila, tudo bem? Oi, pessoal, eu sou a Melânia, sou médica veterinária, formada desde 2018 e sócia proprietária do Arlequim Pet Club, que teve sua fundação, então, em 2023. Então, pra gente iniciar esse papo, eu queria te pedir como é que surgiu a ideia de ter uma creche pet, porque tu clinicava antes, né? Atuava como veterinária. E aí? Isso, exatamente. Então, eu trabalhava, né, como clínica veterinária. E aí eu tava um pouquinho descontente já com a rotina cansativa, né, da nossa profissão. Então, acabei tendo essa ideia, né, de abrir uma creche, uma hospedagem, algo que envolvesse o que eu gosto, que são os cães, os animais, né, mas que tivesse um outro foco também. Né? Então, nós acabamos migrando para essa outra área, né? E você começou, abriu na tua casa, né? Começou com uma hospedagem familiar. E quais foram os principais desafios nessa abertura aí? Então, primeiramente, eu acho que foi o fato de termos eu e meu esposo, né, aberto o negócio em conjunto, né, então o fato de ter na própria casa, trabalhar junto, viver junto, né, então é tudo muito unido, né, então isso foi o maior desafio no início. E claro, também a parte de conquistar a confiança dos clientes, né, que no início sempre é muito gradual, então realmente precisa conquistar. E agora uma dúvida que é muito dos tutores, eu acho, que é o que os cachorros fazem o dia todo na creche. Lá na Arlequim, a creche é integral, então os cachorros vão de manhã, até porque é retirado, né, da cidade. Isso. Então, o Denison, ele busca os cães, que é o sócio e marido da Mila, aí eles passam o dia lá. Ao contrário daqui do clubinho, que é só à tarde, por questão da nossa rotina aqui. Então conta pra gente como é que é a rotina dos cães e de vocês também, né? Como é que é os horários de descanso, limpeza, como é que acontece lá? Sim, então, a gente tem uma rotina, né, já bem equilibrada, mas não engessada, né? Então, todos os dias a gente tem coisas que acontecem, mas as atividades, elas variam conforme o dia. Então, a gente tem a busca dos cães no iniciozinho da manhã, né? Tem alguns cães que vêm também com seus tutores até na creche, né? E no início da manhã, então, assim que eles chegam na creche, eles fazem a socialização, eles fazem as necessidades, tem um período mais tranquilo. Na metade da manhã a gente normalmente faz uma atividade, né, um gasto de energia maior, ou faz uma brincadeira com bolinha, com garrafa PET, algo que estimule mais o gasto de energia. A gente faz um relaxamento pré-alimentação, faz a alimentação dos cães ali mais ou menos no horário do meio-dia, e faz um horário de descanso. Então é o soninho, né, para depois poder retornar para o espaço aberto, né, para a gente poder fazer mais alguma atividade, então, aí de gasto de energia também, né? Então, mais uma brincadeira, farejar no gramado, fazer mais um pouquinho de socialização. Alguns cães preferem só descansar, né? Só ouvir os passarinhos cantando, né? Ter esse contato com a natureza também, né? Que é bem importante, é bem legal. E depois das atividades da tarde, então, a gente faz mais um períodozinho ali de relaxamento para acalmar os cães, para depois organizar para ir para casa, né? Então a gente tem muitos períodos de descanso durante o dia, né? Então não é só agitação. Que é muito importante, né? Muito importante. O pessoal às vezes acha que é só agitação, que é só brincadeira, que o cachorro tem que ir passar o dia todo só correndo, só brincando. E não é isso, né? Então tem muita atividade que a gente faz, né, durante o dia para estimular não só o gasto físico, mas trabalhar a cabecinha do cachorro também, né? Ele precisa farejar, ele precisa sentir o ambiente, sentir os coleguinhas, né? A gente trabalha muito com a questão do vínculo, né? Do respeito conosco, que é muito importante também, né? E o gasto de energia também muda de cachorro para cachorro, né? O pessoal também quer que o cachorro venha aqui e é 2, 3 daqueles cachorros que fazem os vídeos bonitos, né? Correndo, brincando, pegando. A maioria dos cães gastam energia de uma forma bem mais tranquila, né? Que é farejando, interagindo com os outros, né? Essa modificação do ambiente, às vezes sair de dentro de um apartamento, ir para lá, isso já gera um gasto enorme, né? E o pessoal tem esse mito de achar que, mas uma cachorra quietinha, ele não vai gastar. E na verdade, eles gastam muito, né? Só de farejar, Foi essa semana, a gente tinha tirado a brita de um lugar ali pra fazer uma calçada, e aí tava um monte de brita. Meu Deus, eles chegaram e aquele monte de brita era uma coisa incrível pra eles. Tipo assim, meu Deus, que coisa incrível que vocês fizeram no ambiente. Exatamente. Então qualquer modificação eles já acham incrível. Sim.
No início, quando a gente recém tinha aberto lá a nossa creche, né, a hospedagem, a gente tinha essa visão que o cachorro tinha que vir e brincar muito, né? E com o tempo a gente foi percebendo que não, que na verdade eles precisam sair de dentro do apartamento, ter contato com o chão, com a terra, com a areia, com a grama, Diversas né? texturas, né? Isso, estímulo, sabe? Estímulo cognitivo. Às vezes tem cachorrinho que vem e que não participa literalmente das atividades, mas ele socializa, ele fareja e no final do dia ele vai para casa e ele capota, ele simplesmente dorme até no outro dia, porque ele cansa o mental, a cabecinha dele, né? Uhum. E é até para os monitores, né? A Mila ainda não chegou nessa etapa, ainda tem um funcionário, né? Ainda são bem familiar. Mas os monitores também vêm aqui e às vezes eles querem ficar estimulando os cães 24 horas, não, né? A tarde toda. E acaba que eu tenho que estar, não, galera, agora a gente vai dar uma relaxada, agora é hora de roer, agora dá uma baixada no drive para depois eles continuar a brincadeira. Exatamente. Na verdade, nós, assim, a maioria dos momentos a gente tá acalmando. É pouquíssimos momentos que a gente estimula o cachorro. São 10 minutos de brincadeira para meia hora de descanso. Exatamente, porque eles já vêm hiperestimulados de casa, eles já vêm com muita agitação. Então, eles têm que, na verdade, eles vêm mais para aprender a relaxar e, tipo assim, sentir o ambiente do que pro restante, né? Então, acho que é muito importante também, né? E eu tinha também essa sensação quando eu abrir, que como era só à tarde, eles não iam ter esse gasto de energia total. Mas na verdade a gente faz todos os estímulos, a gente relaxa, a gente faz o EA. Então eles têm todos os estímulos, mas em menos horas, né? Então, claro que o descanso é menor, também não tem descanso maior do meio-dia, mas mesmo assim, eles ainda têm, né? E eu notei que aqui, por ser frio demais, o pessoal não traz de manhã cedo. Por causa que, como é aqui, daí o pessoal sai trabalhar e tá, mas coitadinho, tá aberto. E aí acaba não trazendo. E como vocês já sabem, não é qualquer cão e de qualquer jeito que um cão inicia na creche, né? Geralmente a gente faz uma adaptação, alguns cães podem, alguns não podem. Mas eu vou pedir pra Mila dar algumas dicas de como o tutor pode preparar os cães pra ir pra creche, né? Porque também tem o mito de que, ele já vai na creche, então não precisa gastar energia. Exatamente, exatamente. Então, até alguns tutores têm essa visão, né, de terceirizar a educação do cachorro, né? Então, achando que, ele não se comporta em casa, então eu vou encaminhar para a creche para ele aprender alguma coisa. E, na verdade, é o que a gente sempre fala, a educação ela tem que vir de casa, né? Justamente a creche, ela é um complemento, ela é um gasto de energia, é um local que o cachorro vai para fazer uma atividade diferente, né? Mas em casa é muito importante que esse cachorro ele aprenda algumas coisas básicas. Então, descansar. Então, o cachorro ele tem que saber descansar em casa, ele tem que saber respeitar, né? Ele tem que ter limites em casa também para vir para a creche já entrando na rotina, conseguindo conviver com os coleguinhas também de forma harmoniosa, né? Então, é muito importante, assim, que o dono em casa não faça tanta agitação, principalmente na hora da saída, né? Que aí o cãozinho vem mais calmo. Aqui na creche, né, a gente não pode pensar no cãozinho indivíduo. A gente tem que pensar na matilha. Então, como que esse cão, um cão ansioso vai entrar na matilha, vai agitar o resto da matilha. Então, por isso que a gente pede sempre para os tutores, né, fazer algumas coisas. E eu vejo que os tutores sempre postam, olha, tô caminhando, tô passeando. Então, você estimula os tutores a fazer esses passeios, né? O gasto de energia além da creche, né? Para não chegar no dia da creche e tá com o drive com a energia lá em cima, né? Isso, exatamente. É o que eu sempre digo, assim, não é um dia por semana indo na creche que vai resolver todos os problemas, né? Então a gente precisa trabalhar todo dia com esse cachorro, né? Ele precisa gastar energia todo dia, ele precisa trabalhar os limites em casa todo dia para que ele consiga ter um aproveitamento na creche também, né? Senão acaba que ele vai pra creche e ele só quer correr e ele não consegue aproveitar de fato, né? O ambiente, os estímulos, as atividades, né? E tem muitos que vêm uma vez por semana. Então, às vezes, a gente nem consegue modular aquele comportamento nessa uma vez. Muitas vezes aqui no clubinho eu passo algumas tarefas de casa para os tutores, né? Justamente para ajudar a gente nisso. Tem o Paçoca, que é um beagle, que vem aqui desde filhotinho, porque ele é um pouco ansioso e tudo mais. E na entrada ele ficava bem agitado na hora de colocar no play e tal. Agora ele já deita e fica de boa. Mas a saída ainda tava agitado. Aí eu comecei a treinar o portão com ele.
só com ele na hora da saída e pedir pra tutora, né, chegar e esperar um pouquinho pra gente treinar. E aí também não pedi ainda, mas vou pedir nas próximas pra ela ir treinando isso em casa, porque aí ele também não fica ansioso e é uma coisa que se estende pra vida dos tutores, né? Porque em casa também ele já vai ficar menos ansioso. Sim, tudo é treino. Tudo é treinável. Isso, tudo é treinável. Todo cachorro, ele pode aprender uma coisa nova, ele pode aprender a se comportar, ele pode aprender a respeitar. Tudo é treino, só que tem que ter consistência, né? Não é fazendo uma vez que o cachorrinho vai aprender. Então tem que ser todo dia, né? Todo dia ali, treinando para que ele consiga. E às vezes a gente subestima o cachorro, porque a gente acha, nossa, ele vai demorar um tempão. Eu treinei o passado uma vez semana passada e ele já entendeu. Tipo assim, ele, claro, funciona ali, mas até a monitora tava dizendo, nossa, vai demorar dias agora, porque treinei umas vezes, voltei com o portão aberto, ele já esperava sentadinho pra vir com calma. E a tutora chegou e ele já se acalmou. Claro, ficou um pouquinho agitado porque sentiu a presença dela, mas já saiu bem mais calmo do que geralmente ele sai. Sim. E é uma responsabilidade muito grande, né, de cuidar do animalzinho da outra pessoa, porque é um membro da família, né? Hoje em dia é uma família muito espécie. E como que tu lida, assim, com as preocupações dos tutores, né? Que, às vezes, na primeira vez, principalmente, os tutores ficam bem ansiosos, com medo de deixar. Como é que você lida com essa parte de falar com os tutores, de acalmar eles? Sim, na verdade, a gente sempre fala também, né? Que a primeira impressão é a que fica, né? Então, a gente dá muita atenção na primeira vez que o cachorro vem. Não que nas outras não seja dado, com certeza sempre é dado toda a atenção, mas a primeira vez que o cachorrinho vem para a creche, né, o dia de adaptação mesmo, eu costumo mandar muitos vídeos, dar muito suporte para esse dono, né, para esse tutor, porque a gente sabe a aflição que é deixar o teu cachorrinho num ambiente que tu não conhece, que tem muitos outros cães, que tu não sabe onde vai fazer o descanso, que tu não sabe como que vai ser o dia desse cachorrinho, se ele vai ficar tranquilo, se ele vai ficar ansioso, se ele vai comer, se ele vai brincar, o que vai acontecer, né? Então, eu entendo completamente o lado dos tutores, né? Porque eu também sou tutora, eu tenho 2 cães também. E então, a gente tenta ser sempre muito transparente e sempre passar completamente para o tutor como que está sendo a adaptação desse cachorrinho. Então, a gente tem esse hábito, sim, de encaminhar vídeo, encaminhar foto e explicar muito claramente como que está sendo, como que vai ser possivelmente a evolução desse cachorrinho, porque com o primeiro dia na adaptação a gente já consegue ter uma ideia, né, se esse cachorrinho ele desenvolve muito bem ou se vai ser um processo mais lento, se ele vai precisar de mais tempo para conseguir, por exemplo, fazer as coisas básicas, como se alimentar na creche. Hoje, por exemplo, a gente teve uma aluna que ela já veio umas de 6 a 8 vezes no mínimo para creche e hoje que ela aceitou a alimentação. Então a gente tem o horário do meio-dia, né, onde a gente faz a alimentação e hoje foi a primeira vez que ela aceitou o alimento. Então foi bem gradual. No caso dela foi bem lento. Tem cães que vêm a primeira vez, já come, já brinca, já se solta, né? E tem outros que não. Então acho que isso que é importante sempre deixar o tutor muito ciente disso, que é um processo que é gradual, que é a mesma coisa que nós sermos colocados, vamos dizer, no meio de uma multidão que a gente não conhece, de pessoas que a gente não conhece, nem todo mundo vai agir da mesma maneira, nem todo mundo vai aceitar muito bem. Que ele seja consciente, né, de tudo isso e que saiba entender, compreender esse processo, né? Isso que a Mila falou no início, de ser transparente com o tutor, eu acho que é o essencial, né? Que até não só para o nosso serviço, que é de hospedagem, né? Que o cão fica mais tempo com a gente, do tutor ali enquanto ele está viajando, enfim, passa o dia, mas até para outros serviços que o tutor leva o seu cachorro, né? Como um banho, um veterinário. Procurar sempre entender se esse profissional está passando com transparência. E eu também prezo muito por isso, a gente sempre conta tudo. Até se acontece alguma adversidade, o cachorrinho rosnou, ou o cachorrinho não se sentiu bem hoje. Contar tudo, né? Ser transparente, porque aí você consegue mostrar essa evolução clara, né? E assim, uma dica assim pra vida, né? Que os nossos clientes, eu sei que vão continuar hospedando com a gente, mas vai, que mude de cidade, coisa assim, né? É procurar lugares
que sejam transparentes, né? Desconfie se o tutor falou assim, deu 100% certo. Claro, tem cachorros super extrovertidos que se sentem em casa, mas você vai perceber isso pelos vídeos, pelas fotos, né? E é isso, a gente também preza muito pela transparência. E falando do lado de tutora, eu sei o quanto é difícil. Os meus cães ficam com a Mila quando eu viajo. E mesmo eu sabendo de toda a procedência, de sabendo como que é, né, a hospedagem e tudo, mesmo assim a gente fica apreensivo, a gente fica preocupado. Então essa transparência é o que passa tranquilidade pra gente, né? Quando a gente deixa o animalzinho em algum lugar. E agora, para descontrair um pouco, conta pra nós, assim, uma história engraçada que já aconteceu lá no Arlequim. Então, a gente tem algumas histórias, né? São 2 anos de trabalho já, então já tem alguma coisa de história para contar, né? Mas tem uma que a gente lembra sempre, assim, que foi de uma cachorrinha que a gente estava já no período da tarde, no período de descontração, ali junto com os cães, e a gente sempre dá uma conferida, assim, nos cães que estão ali e tudo mais. E eu não encontrei, a gente não encontrou a cachorrinha. E a gente começou a olhar para tudo que era lado e a gente não encontrava ela. Ela tinha sumido, desaparecido. E aí eu chamei meu esposo e a gente começou a procurar. E nós tínhamos deixado uma caixinha de transporte de uma colega para a colega dormir na caixinha de transporte. E ela gosta muito de dormir em toquinha. E ela entrou naquela caixinha de transporte. E ela tava lá o tempo todo. E a gente chamava Virada. e ela nem tchum. E não tinha por onde sair. Não tinha como ter fugido, né? Mas naquele momento bateu o desespero, né? Depois disso a gente riu muito, inclusive da carinha dela, né? Porque ela baixou assim e ficou olhando pra nós, tipo, tô aqui, né? E nós pra responder, e né? a gente desesperado atrás dela, né? Mas no fim deu tudo certo, a gente riu muito depois disso. Quando eu tinha na minha casa ainda, e aí a creche era na garagem, no pátio, e aí já tinha minha cozinha e aí tinha só um portãozinho. Mas aquele portão a gente entra e sai, bagueirado, o portão aqui, abre o portão, se não tava bem fechado. Também, né? Eu saio e quando tem muitos cães, eu tenho a mania de contar, né? Eu saio, faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, tá todo mundo aqui. Aí se tá faltando alguma, eu falo, opa, quem que tá faltando? E já começo a localizar. Aí também subiu uma. Aí também olhei embaixo da cama, que era uma que gostava de enfiar da caminha que tinha deles. Comecei a olhar, fui lá embaixo, olhei, nada, assim, meu Deus. Aí comecei, corri lá na frente, corri pra um lado e bate um desespero. Tipo, é 5 segundos, sim. Parece que faz 30 minutos que tu não vê o cachorro, né? E aí, nossa, aí comecei a procurar. Já tava desesperada. Aí disse, não, vou começar a olhar dentro de casa, então. Aí fui lá, ela tava embaixo do cobox da cama. Bem quietinho, dormindo. E eu falei, pleníssima. Eu já estava ligando pra monitora, procurar na rua. Tipo isso, é mais ou menos por aí. E pra gente encerrar essa conversa aqui com a Mila, qual que é o maior desafio de lidar com tantos cães diferentes? Então, é justamente isso, né? São muitos cães diferentes no mesmo ambiente, cães que muitas vezes não são acostumados, né? Então, tem toda essa questão de fazer a adaptação. São energias diferentes, portes diferentes, raças diferentes. Então, eu acho que o maior desafio é conseguir fazer uma socialização, uma adaptação bem feita, né? A gente trabalha de forma bem gradual nessa adaptação, então, tudo no tempo do cachorro, né? Cada um tem o seu tempo, é o que eu sempre digo para os donos também, né? Cada um tem o seu tempo e eu acho que a gente tem que respeitar isso, né? E também que os cães que já estão naquele ambiente consigam respeitar o indivíduo que está entrando, né? Isso é muito importante e é um desafio também, né? Porque normalmente os cães que já estão ali, eles querem muito conhecer esse novo cachorrinho, né? Então, quando tem muitos cães no mesmo ambiente, tem que ser tudo feito de forma bem gradual, né? Então, acho que isso que é o mais desafiador, né? Cada um expresse o seu comportamento sem invadir o espaço do outro. Só para tirar uma dúvida, assim, da galera. Quantos cães em média vocês têm por dia lá no Arlequim? Que estão convivendo ali? Então, varia muito dependendo das hospedagens também, né? Então, onde ele tem mais hóspedes, a gente tem um fluxo maior de cães. Mas em torno de 15 a 20 cães, normalmente a gente tem todos os dias. Então, se vocês acham que já é difícil lidar com 2, 3 cães de quem tem em casa, imagina 15 cães. Exatamente, acho que a experiência conta muito, né? Então, tanto nós quanto vocês aqui, né? A gente já tem anos de experiência e a gente sempre está aprendendo algo novo, né? Exatamente. Nunca sabe tudo. Exatamente. Sempre muda um pouco a rotina, incrementa alguma atividade nova que ajuda, sempre está aprendendo, né? Sim, e mesmo fazendo muitos cursos, muitas atualizações, né? A prática, ela ensina muito mais.
Então, a experiência na prática, ela conta muito, né? Isso que eu utilizo muito com os donos, né? Os tutores. A gente tentar passar segurança para eles com a nossa experiência. Então, a gente já sabe o que pode acontecer. A gente vai criando um feeling, né? A gente já sabe, tipo, esse cãozinho dá para introduzir de uma forma mais rápida, esse vou precisar de um tempo maior. Então, é só experiência, né? Porque a gente consegue sentir ali a energia do cão, a linguagem dele, né? Como ele se mostra. E de alguma forma a gente já sabe como manejar esse cão no grupo. Esse cão eu sei que eu posso largar com os cães mais agitados. Esse eu vou deixar os primeiros dias ele aqui com esses cães que são mais tranquilos, né? A gente consegue ler eles, mas é só na prática que a gente consegue fazer isso, porque afinal os cães não falam, né? Então, só aprendendo a ler eles no dia a dia, né? E a gente vai pegando essa prática. E uma coisa que é muito importante nesse manejo também que a gente tem é o ambiente, né? Então, lá vocês têm mais liberdade, né, de ir criando espaços, né? Vocês conseguem agora que vocês fizeram uniformes e tal. E também isso é só com a prática que a gente vai vendo, né? A gente começou em casa também, né, Nina? E esses dias, que agora eu já tô quase saindo lá da onde era o clubinho, falei, nossa, que saudade, porque lá a gente tem 500 metros de parque, então os cachorros conseguiam correr bem mais e tal. Mas depois eu comecei a lembrar, tipo, lá eu não conseguia manejar, eu não conseguia trocar de um ambiente por outro sem que eles se encontrassem. Então precisava os hóspedes, às vezes, passar e o manejo ficava comprometido. Aqui já foi pensado nisso, então a gente consegue dar toda a volta no clubinho, passar por todos os ambientes sem que um cão veja o outro, se a gente quiser. Consegue ir fazendo que nem piquete de gato, assim, né? Troca um aqui, daí troca outro ali e vai conseguindo manejar sem que eles se encontrem. Então, isso é o essencial também de um ambiente, né? Sim. Ter esse ambiente que a gente consiga manejar os cães dessa forma, né? Quando a gente fez a nossa reforma agora, no final do ano passado, a gente pensou muito nisso, né? Então, a gente teve que trabalhar um período com o que a gente tinha para a gente poder observar o que a gente precisava. Porque cada lugar, se tu falar com qualquer dono de creche, dono de hospedagem, ele vai dizer que uma coisa é importante. Para um é importante uma coisa, para outro é importante outra. Então, a gente tem que trabalhar em cima da nossa realidade. Nós lá, a gente tenta focar muito na área externa, né? Como a gente é no interior, tem convívio com a natureza, a gente tenta ficar o máximo de tempo possível na área externa. Mas a gente também precisou de uma área interna maior, né? Com mais espaço. Tem dia de chuva, tem dia que não dá para ficar na área externa. Então, a gente precisou adaptar um ambiente interno que fosse confortável para os cães, que fosse um manejo que tivesse a possibilidade de um manejo de limpeza mais fácil também. Então, tudo a gente teve que ir organizando para conseguir ter uma rotina mais tranquila também, né? Sim. Então, eu quero agradecer a Mila e o Davidson que vieram aqui hoje, saíram lá de Tapejara, vieram para Lagoa Vermelha numa noite chuvosa, depois de um dia de creche, para conversar com a gente, né? Tirar as dúvidas, principalmente dos tutores, de como que é a creche. E se esse episódio te despertou dúvidas sobre como é uma creche, sobre a rotina, deixa aqui nos comentários para a gente marcar uma próxima conversa e tirar a dúvida de vocês. Então não esquece de clicar em se inscrever, segue a Arlequim Pet Club no Instagram e a Nina. E é isso, beijinho!